Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, tudo bem contigo? Eu sou o Bruno Mantovani e esse aqui é Ayrton. Ayrton Della Volpe do Brasil. Bem-vindos aí ao Método EF2X, eletricista do futuro, 2X de crescimento. É isso aí. E vamos para o nosso Tira Dúvida do Eletricista, o nosso quadro novo aqui do canal. E vamos direto ao assunto aqui, ó. Qual que é a dúvida aí que mandaram para nós? Posso pegar energia da tomada do quarto ao lado e uma lâmpada sem precisar mexer nos disjuntores? Poder? Pode, mas antes de fazer isso tem que ver se você já não tem sobrecarga no ambiente. Se você já tem no ambiente bastante coisa pendurada nas tomadas, tem muito equipamento, eu uso um ar-condicionado portátil, eu tenho alguma coisa que puxa energia que eu tenho costume de usar, não é aconselhável. Por quê? Vai funcionar? Vai, só que você está sobrecarregando aquele disjuntor e aquele circuito. Consequentemente, com o tempo, isso vai te gerar problema. É que uma hora a gente testar na hora ali a situação, né? Só vai ligar, agora ficar horas ligada já é outra parada, né? Exatamente. Então ali para você ver, desliga o disjuntor até achar qual que corresponde a esse quarto. Uma hora você vai estar baixando o disjuntor 1, desligou as tomadas do quarto? Não. Disjuntor 2, até você achou no 4. Agora vamos testar o que está desligado. Só tem 3 tomadas. O que você usa aqui? Eu uso uma televisão, um videogame e uma tomada de serventia para carregar o notebook, um ventilador. Tá. Pode puxar para o quarto pro lado, porque você não tem sobrecarga. Agora não. Já tá esse quarto, no quarto do outro lado já tem umas 2 tomadas juntas e eu vou puxar mais uma aqui. Isso vai te gerar problema com o tempo. Então aí você tem que pôr na balança. Vale a pena ou não? Vai funcionar de momento? Vai. É o ideal? Não. Se já tem a sobrecarga, não. Assim, e você também está falando uma situação que você até comentou que você passou por isso, né? Mas uma situação que o quadro de força não está identificado, né? Exato. Porque nos novos a galera tem identificado, tem até umas etiquetinhas bonitas assim, a pessoa põe e tal, quarto 1, cozinha, sala. Exato. Aí tá identificado, beleza, mais fácil de achar. O que a Ayrton tá falando aqui é uma situação de, você vai ter que caçar e ainda com essa caçada você tem que descobrir e adicionar as coisas. Sobrecarregar o circuito, né? Exatamente. Então você tem que ficar muito atento a isso, porque senão vai funcionar de momento? Vai. Só que com o tempo pode te gerar problema. Quem foi o último que mexeu? Quem foi que mexeu? Foi X pessoa. Então vai sobrar para você. Por mais que às vezes a sobrecarga já não é nem sua. Às vezes você colocou uma tomada para o cara ligar um ventilador para uma mesa de escritório que não é um consumo alto. Mas só que tudo que já está sendo usado, a pessoa que fez a obra deixou já esse circuito sobrecarregado. Então acaba sobrando para você por causa de uma tomada de ventilador, uma sobrecarga de outra pessoa. E uma outra coisa que não pode acontecer, né? Lógico, tem o disjuntor, tem a carga lá que, supondo que é um apartamento, né? Que a casa a pessoa ainda consegue adaptar a situação, mas o apartamento ele tem lá, aqui pode consumir tantos amperes, né? Sim. A gente até comentou outro dia do caso lá do seu cliente que ele usou um fogão mega especial, né? Que ia mais da metade, que é mais da metade da entrada do quadro de força só pro fogão. Depois vocês vão lá, volta, assistam, ouçam aí no podcast, vê no YouTube, vocês vão ver aí sobre esse assunto que a gente falou. Basicamente, ele tinha lá um Mega Blaster fogão precisava de muita amperagem e o apartamento não aguentava. Então, às vezes os prédios têm, né, essa questão de vir já com o que tem de consumir de energia máximo. E aí tem que obedecer, né? Sim, não pode. Não é que não pode, não tem como alterar. Porque se você quiser mais entrada, não pode. Imagina que, é o que eu até comentei no outro vídeo também. Imagina que todos os apartamentos queiram subir a entrada de 63 amperes para 80. Você vai começar a gerar muita sobrecarga. Todos os andares vai subir a amperagem máxima. Depois disso, você tem um gerador. Um prédio, ele tem um gerador de energia. Então você precisa conversar com aqui em São Paulo, no caso, é a Enel, a firma que distribui energia, para ver se é possível fazer essa alteração na rua, para depois o engenheiro elétrico conseguir fazer a mudança de cabeamento da rua para o apartamento, porque eles preparam um cabo, um exemplo, um cabo 16 para alimentar do gerador para o apartamento, um exemplo. Não sei se é exatamente essa fiação, mas um exemplo.
Se você está aumentando de todos, você tem que mudar de 16 para um cabo 20, para o cabo 25. Fazendo um exemplo aqui, é mais ou menos uma pegada assim de boa vizinhança, literalmente. Vou dar um exemplo meu. Onde eu moro, são 2 torres, tem um total de 244 apartamentos. Então imagine se cada morador quer aumentar lá 10 amperes lá no quadro de força por mais, só mais 10 amperes. Se fosse 10 amperes em todo o condomínio, show! Agora faz aí vezes 244 apartamentos, né? Então, 2.404. Aí o prédio lá onde eu moro vai mais de quase 2.500 amperes a mais. Aí o prédio vizinho quer a mesma coisa. Pronto, aí a distribuidora de energia ferra todo o esquema. Exato. Uma outra coisa que eu tô lendo que você tá falando é, às vezes, também situação que às vezes dá, às vezes não dá, mas é aquela exceção que pode virar regra. Um exemplo. O fio lá tem uma fiação, foi passado conduíte na parede e foi feito lá a tomada, né? Aí você tem a tomada de 10 amperes ou de 20 amperes para alguns, como ferro de passar, máquina de lavar que precisa mais. Aí às vezes tem aquela situação, eu quero ligar uma luminária, vamos usar esse fio da tomada. Como que é essa parada aí? Vamos lá, equipamentos de 20 amperes, normalmente ele tem um circuito exclusivo. Tá. Então, exemplo, uma máquina de lave seca, se ela tem um consumo muito alto, eu não posso usar ela como circuito coletivo. Eu tenho que ter um circuito para ela, neutro, fase terra, ou fase terra, se for um 220, só para ela. Quero ligar uma luminária, quero puxar para um cantinho para ter uma iluminação no móvel. Normalmente no circuito de tomadas coletivo, que é um exemplo, numa cozinha. É aquela tomada que está em cima da bancada, da pia, que é para a pessoa ligar um liquidificador, essas coisas. É o ideal? Não, porque você está começando a misturar tomada com iluminação. Quando você pega para fazer a obra, normalmente se divide iluminação de tomada. Por quê? Clássico de toda casa antiga, apartamento mais antigo. Vamos aos clássicos. Clássicos. Liguei o liquidificador na tomada e o motor está girando e a luz está piscando junto. Tem uma máquina de lavar funcionando e a luz está piscando. Exatamente o que vai acontecer. Por quê? Você está misturando a tomada do equipamento junto com a iluminação. Então, por isso que a gente tem que separar. Tem que separar? Não é regra, mas fica melhor para todo mundo. O cliente não vai reclamar que está ligando um X equipamento e não está piscando, e você consegue separar lá. Até para identificar o problema depois. Né? Exato. Eu ia chegar exatamente aí. Por quê? Colocou junto tomada e iluminação. Vamos supor que o cliente não comprou uma luminária de qualidade. Ele comprou aquela luminária mais barata que tem com plástico simples. Aquele plástico bem chulezinho, vagabundo. Foi usando, imagina que a pessoa deixou aquilo muito tempo ligado, aquele plástico começou a derreter. Em algum momento o fio pode derreter e entrar em curto. Se entra em curto, o disjuntor desarma. Normalmente, curto acontece em tomadas. É raro acontecer em iluminação? Mas acontece, já aconteceu. Tá. Então você começa, caça tomada, não tô achando curto. E era... É a iluminação que puxou e tá junto. Então você evita. O disjuntor de iluminação deu problema, você sabe que é no teto. Disjuntor de tomada deu problema, você sabe que é tomada. Por isso que a gente sempre evita de unir. Tô numa casa muito antiga, igual eu trabalhei há pouco tempo, numa casa de quase 60 anos. É tudo tubulação de ferro daquela fininha. Eu consegui passar um circuito lá com muito sacrifício. A pessoa tinha cozinha, copa, sala, lavabo, corredor e a circulação. 6 ambientes em um único disjuntor. Ela ligou o micro-ondas e a geladeira, adivinha o que aconteceu? Desarmou o disjuntor, a tomada começou a fumaçar. Porque você tem muita coisa em um lugar só. Só que aí entra no que eu falei, tubulação. Tem pouquíssima tubulação. Eu tive que passar um circuito para a cozinha e o circuito exclusivo da cozinha. A gente deixou 2 circuitos. Uma iluminação teve que ficar junto com uma tomada da copa. Por quê? A copa não tem equipamento de alta potência e eu não tinha tubulação para passar um circuito de iluminação. Toda regra tem exceção, igual aí, teve que fazer, porque senão a pessoa não teria iluminação, porque só dava para passar as tomadas e chorando. Foi uma semana de dor de ombro puxando naquelas tubulações fininhas. Experiências de obras e problemas que vai acontecer em obra, mas o ideal era o quê? Cozinha, copa, sala, circulação, lavabo
tudo separadinho, e uma de iluminação. Você podia fazer uma de iluminação geral, porque era tudo luminária central. Era um ponto de luz em cada lugar. Por mais que você colocasse tudo em um só, não teria sobrecarga. Porque é pouco consumo. Entendi. O ideal seria esse, mas não tinha como. Não passava um fio de 1,5, não passava na tubulação. Estava extremamente esgotado. Então, nesse caso, você faz junto. Mas a gente falou, a iluminação está junto com a copa. Então, se você ligar qualquer coisa aqui de consumo, talvez a luz oscile. Faz sentido, total. Então, dá para se fazer? Dá para se fazer. Só que não é o ideal, não é o melhor dos mundos. Mas se tem casos que você não vai ter escolha. Então dá para puxar da tomadinha ali. Então, por exemplo, quer colocar uma fita de LED no móvel. Putz, mas já tá com o móvel, não tem como passar fiação, não tenho como abrir o gesso para chegar na caixa de passagem, chegar na tomada próxima e fazer nada, não tenho o que fazer. O único caminho que eu tenho é de uma tomada para outra que sai atrás do móvel que eu consigo fazer? É o ideal? Não, mas dá para se fazer. Você pega o neutro, fase, um retorno no interruptor, você vai ter que arrumar um interruptor de algum modo, preso no móvel, ou chegar até o interruptor da parede, em algum caso, em algum lugar, e dá para se fazer. Então, é possível. Sim. E é avaliado, né? Nesse caso é baixo consumo, às vezes não vai ficar ligado direto, então tem um balanço ali, Exato. Né? É uma fita de LED móvel, algo decorativo, é algo que normalmente, que usa muito a fita de LED móvel? Principalmente na cozinha, tá em cima da pia, a pessoa acordou de madrugada morrendo de sede, ou o famoso assaltar a geladeira de madrugada, a pessoa não quer ligar a luz do teto, é uma luz, não sei não sabe? Que é assaltar a geladeira, não. Também não sei, imagina. Acordar no meio da noite e comer o resto da pizza que sobrou, imagina. Delícia. Então você não quer ligar a luz do teto, porque vai te gerar muita luz. Você liga a luz do móvel, é uma luz fraquinha, que vai te guiar, e você tem uma mesa na bancada ali pra você fazer o que você precisa, que não vai te ofuscar a vista, não vai te incomodar. É aquela coisa, é exceção, né? Exceção. Sim, exceções. Não vamos aquele velho ditado, a exceção virar regra, né? Exato, e também poucas exceções você tem que ter. Uma exceção em um ambiente, outra exceção em outro ambiente. Já virou gambiarra. Aí já começou, exatamente, vira gambiarra. Porque várias exceções, até que uma hora você não sabe mais de onde tá vindo nada. Então... É igual os caras querem usar os fios, os cabos tudo com a mesma cor, né? Aí já começa... Que acontece. Que exatamente essa casa que eu falei que eu fui fazer de 60 anos atrás, não sei se naquela época não existia a norma, não sei. O cara usou uma lógica. Mas só que o fio verde, que deveria ser terra, era o fase. Em todos os lugares. Você pode adivinhar isso. O fio azul não existia. Ele trabalhou com vermelho, preto e verde. O preto era neutro, o vermelho era um fase e o verde era outro fase para onde precisava. Tudo. Tava tudo misturado. E para você identificar tudo, até você entender a lógica da pessoa? Porque ele não trabalhou na norma. O verde é o terra, azul neutro e as cores o fase. Seria o ideal. Sem contar que é uma casa antiga, não tinha aterramento. Fizeram uma reforma que tinha o aterramento no quadro de força, mas não subiu para casa. Então, todas as tomadas não tinha aterramento. Então, a gente fez tudo, passou, ligou no aterramento. Então, você mudou toda a parte elétrica do lugar. Acho que é isso, né? Isso aí. E uma única observação. Vou puxar a tomadinha do outro quarto. Vou puxar a tomadinha lá para fazer mais uma outra aqui. Um exemplo da iluminação que é ótimo. Vou puxar o fase daqui e vou usar um neutro desse ambiente. Não aconselho. Vai funcionar? Vai. Só que com o tempo, imagina que que aí você está misturando meio que os disjuntores. Disjuntor 1, ele tem um parzinho do neutro dele. Certo. Então, teoricamente, você tem que puxar o neutro dele para manter a lógica. Para ficar naquele circuito. Agora não, eu puxo fase de um quarto. Mas o neutro tá aqui, é do disjuntor 2. Não. Você começa a misturar. Se um dia essa tomada der curto, você não sabe se o problema é o fase do disjuntor 1 ou o neutro que tá misturado com o fase do disjuntor 2. Aí você começa a ter problemas. Não vai me falar que nessa casa que você foi tinha nesse caso não. Foi premiado, hein? Projeto Kinder Ovo, hein? Até fala aí para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, né? Conte o seu perrengue, cara. Deixa comentário aqui, manda perrengue. Quero falar do perrengue que eu passei. De repente, a gente faz aí lê o que você escreveu, a gente faz um bate-papo aí, de repente uma live.
ou dê sugestões aqui de tema, que a ideia aqui é trazer papo reto. Você vê que a gente começa no assunto, aí o Ayrton traz a realidade dele com bastante verdade aí para todos vocês. Bem, é isso. Agradeço, se inscreva aí no canal Método F2X, no nosso podcast Tira a Dúvida do Eletricista. Bem-vindo e semana que vem tem mais. Isso aí. Até a próxima.